Mas então, queridos, eu estou muito grato a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Sabem, uma das coisas que me faz apreciar muito a história de José é porque eu não vou, evidentemente, falar aqui sobre isso, mas a maneira como eu me identifico com a história de José. Eu sou o filho mais novo de uma família de 6. Nasci no interior de Minas Gerais, e eu fui o único que tive a bênção, o privilégio de poder estudar, porque eu sou de Resplendor, em Minas, Resplendor, quer dizer, do interior de Resplendor, né? Imagina isso, né? Interior de Resplendor. E os meus irmãos, nenhum deles, obrigado, querido, não, tranquilo. Nenhum deles teve a oportunidade que eu tive, porque já mais na velhice, o meu pai, então, por necessidade, emigrou para Vitória. E eu tinha naquela ocasião de 10 para 11 anos. E foi então aí que eu tive a oportunidade de estudar, a oportunidade que meus irmãos não tiveram, né? E daí Deus foi abrindo portas na vida da gente. E uma das coisas que eu lembro sempre com muita gratidão é que a primeira casa própria que nós moramos, eu comprei com 17 anos. Comecei a trabalhar aos 14 anos, trabalhar mesmo, né? E então, aí eu olho para aquilo que Deus tem feito na nossa história, na vida da gente. Então, acho que provavelmente alguns de vocês aqui também tenham essa identificação com a história que é tão cara para nós, a história de José. E ontem, naquela visão introdutória, fizemos uma abordagem mais geral a respeito do personagem e destacamos primeiramente algumas características da história propriamente, que vai do capítulo 37 até o capítulo 50 do livro do Gênesis, uma parte muito significativa da Bíblia. José, que tem também um texto bastante longo na Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus capítulo 11, também destacado ali. E a gente, então, ontem nós observamos que a história, ela é muito amada, muito querida, ela é muito destacada, conhecida pelas suas características, não é? Ela é teocêntrica, ela aponta para Deus, ela é muito humana. Ela não é uma história sobre um ideal, mas uma realidade, pessoas de carne e osso, pessoas que lidam com as mesmas dificuldades pelas quais nós passamos hoje, enfrentamos hoje. É uma história didática, uma história que está cheia de ensinos para questões que são vitais para nós, são muito importantes nos relacionamentos, uma história que o tempo não tem tirado o seu valor, uma história atemporal. Olhamos para algumas características também do personagem, José, assentando então como disse, essa base para aquilo que nós vamos então fazer hoje. Então, nos próximos encontros, eu quero repartir com vocês aquilo que eu preparei aqui como 3 condições que são fundamentais para que os nossos sonhos sejam convertidos em realidade. Eu planejei então para esses nossos próximos 3 encontros, nós vamos trabalhar com esses requisitos que são fundamentais. Eu queria começar pedindo para vocês olharem essa foto que está sendo projetada aqui. Essa imagem, você dá uma olhadinha e com essa pergunta, né? O que essa imagem pode ensinar para a gente? Quem quer falar? O que essa imagem pode ensinar para nós? Alguém? Então, dentro de um ambiente tão improvável, pode surgir vida. Bacana. Gostei, cara. O improvável não é necessariamente o impossível.
Alguém quer acrescentar algo sobre essa imagem? Joia. Olha só, sim, pastor João. Bacana, você está olhando além da caixa, né? Quer dizer, outras possibilidades. Eu tentei achar uma foto que eu fiz uma vez. Eu estava falando numa semana de mentoria de pastores lá em Natal, no Rio Grande do Norte. E no local onde estávamos hospedados, uma chácara, então eu vi alguma coisa muito semelhante a isso, mas uma coisa, eu fiquei impressionado. Um pé de mamão. Ele nasceu num espaço extremamente impróprio, mas ele cresceu e ele fez algo parecido. Ele fez toda uma trajetória e alguém percebeu que ele estava com dificuldade para se sustentar quando começou a dar os frutos, fez uma escora de madeira, mas ali estava, e ele estava com muitas frutas. Ele fez todo aquele contorno para encontrar, evidentemente, o sol, e ali ele estava produzindo. Então, queridos, nós vamos falar hoje sobre o líder, o sonhador que realiza, é aquele que aprende a superar obstáculos. Esse é um aprendizado que naturalmente nós todos precisamos e que faz parte da nossa jornada. Então, vamos olhar para Gênesis 37, a partir do versículo de número 12. Se você pode aí acessar a sua Bíblia, como a gente, como disse ontem, é um texto um pouco longo, mas é importante, eu acho que é muito importante a gente olhar primeiro para a palavra de Deus. No capítulo 37 de Gênesis, versículo 12, então, vai dizer assim: os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém, e Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém, quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se tudo está bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: o que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde é que eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu-lhe o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos irmãos e os encontrou perto de Dotã, mas eles o viram de longe. E antes que chegassem, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns para os outros: é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu essas coisas, ele tentou livrá-lo das mãos dele, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, os seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. E ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E os seus irmãos concordaram.
Quando os mercadores ismaelitas, vindos de Midian, se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas e o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, ele rasgou as suas roupas e, dirigindo-se aos seus irmãos, ele falou: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com esse recado: achamos isso, veja se é a túnica do teu filho. E ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José certamente foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele estava inconsolável e dizia: não, chorando eu descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou assim a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó, que era o capitão da guarda naquele país. Lá vem aquele sonhador, disseram os irmãos: vamos matá-lo, veremos então o que será dos seus sonhos. Quando os mercadores se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata. E os ismaelitas o levaram para o Egito. Agora a gente dá um salto nessa imagem que aparece aqui, nesses versos. E a gente vai para o texto que diz: disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Eu estou entregando a você agora o comando de toda a terra do Egito. Quando a gente olha para essas duas situações, esses dois contextos, é claro que qualquer um de nós diria: que salto extraordinário. Despachado como uma mercadoria barata para o Egito, e agora assumindo o governo do país mais poderoso da época. Isso é o que qualquer pessoa chamaria de uma trajetória espetacular, uma carreira simplesmente brilhante. Mas é aí que nós temos que ser lembrados que houve um preço a ser pago, e não foi baixo. Muitos e grandes foram os obstáculos superados naqueles anos, que aqui no texto parece que foi tão rapidamente, mas nós sabemos que 13 longos anos de espera para que alguma coisa acontecesse. As conquistas, de um modo geral, a respeito das quais nós lemos na história, os sonhos a respeito dos quais a gente lê que foram concretizados, foram realizados, todos eles mostram circunstâncias difíceis, obstáculos que precisaram ser transpostos. O colombiano Gabriel Garcia Marquez, falecido em 2014, ele escreveu Os 100 Anos de Solidão há mais de 50 anos. Mas talvez você não saiba que quando esse homem escreveu 100 Anos de Solidão, ele não tinha dinheiro sequer para mandar os originais para a editora em que ele tinha a expectativa que poderia vir a publicar a sua obra. Não tinha recursos. Então, da cidade do México, o que ele fez? Ele foi ao correio, dividiu a metade, pegou a metade, uma parte dos seus manuscritos e mandou. E depois, quando ele conseguiu arrumar um pouco mais de dinheiro, ele então mandou a segunda parte, o restante do material que ele havia escrito, que ele havia preparado. E aí você sabe, não é, o que aconteceu? Essa obra se tornou um fenômeno. Ele ganhou o Nobel de Literatura em 82. Seus textos já ultrapassaram 40 milhões de exemplares em 36 idiomas. Mas
ele teve obstáculos, enfrentou obstáculos. O caminho do sucesso, alguém disse, o caminho do sucesso, que é o caminho para cima, muitas vezes nos leva primeiro para baixo, o poço da humilhação. Isso porque a lógica de Deus, tantas vezes, é muito diferente. Citei ontem a Charles Swindoll, que eu admiro muitíssimo, leio tudo que ele escreve, eu gosto muito dele. Ele diz o seguinte: José estava sendo treinado por Deus para florescer em um solo pedregoso. Aí lembra a imagem ali que a gente projetou. E ele abriu o caminho por entre as dificuldades, ele não ficou paralisado. Se nós queremos ver os nossos sonhos realizados, nós precisamos aceitar o treinamento de Deus. Isso pode significar uma trave ou uma barra cada vez mais alta e sobre a qual nós precisamos saltar, precisamos transpor. Quero mencionar então alguns desafios que José encontrou pelo caminho, nessa sua trajetória, os obstáculos. Primeiramente, um histórico familiar bastante complicado. Com certeza, a história, o contexto da família de José era muito desafiador. Isso poderia ter influenciado negativamente qualquer pretensão de uma pessoa que queria progredir na vida. Pastor Valdeci da Silva Santos, ele tem um livro, Triunfo da Graça, e quando ele escreve sobre esse personagem, ali ele escreve sobre alguns, ele escreve o seguinte: as condições em que José foi criado indicavam que no futuro ele seria uma pessoa problemática. Mas essa projeção negativa, ela não se cumpriu, ela não se realizou. José tinha uma família grande. Alguns perguntam se aquilo era uma família ou se era melhor chamar de uma tribo. Imagina, 4 mulheres dentro da mesma casa, até a morte de Raquel. Uma filha, 11, depois 12 irmãos. Mais tarde vieram os agregados. Assim, quando eles se transferem para o Egito, aquela família, aquele grupo tinha 70 ou um pouco mais. Sabem que a dificuldade em ter o número exato nos originais aqui. Mas você imagina o tamanho das panelas, por exemplo, a quantidade de comida que se fazia naquela casa. Aliás, eu tive uma tia, irmã da minha mãe, que ela teve 17 filhos de 2 casamentos. Ela se chamava Regina, tia Regina. É uma situação assim bastante interessante, não é? Porque com tantos filhos, ela confundia os filhos. Então ela chamava o João de Pedro e daí por diante. E a consequência disso é que alguns às vezes apanhavam o lugar do outro. Acabava. Quando descobria que não era exatamente o fulano, ele já tinha apanhado um pouco. Ana Gilda e eu temos 40 anos de casamento, já indo para 41 anos de casamento. No início a gente morava numa kitnet que tinha 20 metros quadrados, a gente tinha uma mesa de 2 lugares. Aí chega a primeira filha, vem a segunda, vem a terceira, a mesa de 2 lugares passou a ter 4 lugares. Depois passou para 6, aí vem o advento dos genros, vem um, vem outro. Aliás, a minha filha do meio, hoje está fazendo 10 anos de casamento. Agora a mesa já era de 8 lugares, mas não era o suficiente, a mesa tinha que ser uma mesa de 12 lugares. Aí chegam os netos, o Mateus, que está com 6 anos, a Juliana, que está com 5, e agora o Davi, que vai fazer 1 ano agora em setembro. Então eu já estou prevendo que vamos precisar de uma mesa de 16 lugares daqui a pouco. Gente, família é coisa boa, amém? Família é coisa boa, mas a de José tinha graves problemas. Problemas que poderiam ter afetado a vida dele completamente. José ficou órfão muito cedo. A sua mãe, que era a esposa querida de Jacó, morreu no parto de Benjamim, como a gente sabe. José deve ter sentido muita falta da sua mãe. A convivência com 3 madrastas e tantos meio-irmãos certamente não era coisa fácil
Provavelmente era uma questão assim de salve-se quem puder, não é? A realidade dele. Uma família grande que vivia da produção de cereais, a criação de animais, certamente passava por situações de privações. E José foi o caçula por um tempo, por um período, ele era retardatário. E a gente sabe que há características, né? O caçula tem algumas características que o distingue dos outros, das outras posições dentro da família. Eu estava lendo sobre isso. É uma coisa que é bastante natural. Então, uma família cheia de problemas. Foi exatamente ali que nasceu José. Foi ali que ele cresceu. Tinha tudo para não dar certo. Você conhece a história de Susana e Samuel? Eles viviam na Inglaterra. Eles moravam na Inglaterra, século XVIII. 19 filhos, apenas 10 sobreviveram. Um deles era uma criança especial. Um outro só falou com 6 anos. Uma das filhas foi mãe solteira. A família enfrentou 2 incêndios na sua casa. Tinha muitos problemas de saúde. Problemas financeiros. A mãe vendia verduras da horta e leite de algumas vacas para sustentar a família. John Wesley foi o 15º filho dessa família. Um dos maiores pregadores da história da igreja. Wesley levou a Cristo milhares, produziu 42 mil sermões, preparou 300 pregadores itinerantes e 1000 para congregações locais. Como José, esse avivalista cresceu numa família cheia de problemas, mas ele se destacou como um dos grandes de Deus. José tinha um pai que era passivo, omisso e inábil. O Jacó era um homem de Deus, com certeza. A gente não teria dúvida sobre isso, depois que ele foi transformado naquela noite em Peniel. Mas como líder da sua família, ele deixava muito a desejar. Quando a filha é estuprada por Siquém, o filho de Amor, com H, ele não reage. Ele se intimida por ser ainda estrangeiro na região. E assim ele permitiu que seus filhos tomassem vingança e fizessem uma grande matança. Quando ele soube que Rúben, o filho mais velho, tinha desonrado o seu leito, indo para a cama com a concubina Bila, também não teve reação. O texto de 35, 21 diz o seguinte: Israel ficou sabendo disso. Quando os irmãos de José estão de volta do Egito, na primeira ida que foram para comprar os alimentos, eles voltaram e disseram: olha, nós temos que levar Benjamim. Ele se opõe fortemente. Olha a frase que ele usa: é o único que me resta. E mais tarde, quando ele permitiu a ida, resignado, ele disse: se ficar sem filhos ficarei. Ele mostra por Benjamim a mesma preferência que tinha mostrado por José e que teve uma consequência tão desastrada. Porque ele está falando com filhos, dizendo: esse é o único que me resta. Ou seja, uma atitude de absoluta inabilidade para lidar com o contexto da sua família, dos seus filhos. Então, alguém disse que Jacó tinha uma capacidade enorme de tornar pior aquilo que já era ruim. Vale dizer também que a preferência de Jacó por José nunca lhe trouxe benefício, só problemas. Fez ser odiado pelos irmãos. Aquela túnica comprida, colorida, acabou sendo objeto, símbolo do sentimento daqueles irmãos. Por quê? Exibia a predileção. Era aquela túnica, era veste de realeza e era imprópria para o trabalho manual que todos os irmãos de José faziam. De certa forma, era uma prerrogativa para que José, dizendo tipo, o José não precisa fazer o trabalho pesado que fazem os seus irmãos. O desfecho disso é tão doloroso, porque quando os filhos de Jacó trazem a veste, aquela veste, manchada de sangue,
eles jogam essa roupa no colo do pai e dizem: achamos isso. Seria o caso de ser do seu filho? Que expressão de ressentimento e de mágoa quando eles falam isso para aquele velho pai. Profunda mágoa. José tinha um pai que passava longe de ser um pai ideal. Os irmãos se tornam inimigos. Aqueles caras, se pode dizer assim, os meio-irmãos de José, eles eram muito maus. A Bíblia diz que eles o odiavam, olhavam de lado, tinham ódio dele, tratavam como se fosse o patinho feio da lagoa. Em 37, capítulo 37, verso 4, os seus irmãos jamais falavam amigavelmente com ele. E depois da história do sonho, que eu particularmente acho que José contou os sonhos por ingenuidade, ele não tinha noção naquele momento do que realmente isso queria dizer. Quando José contou os sonhos, a situação ficou muito pior. Então eles começaram logo a pensar em um jeito de tirar a vida daquele irmão na primeira oportunidade que surgisse. E aí a gente tem aqui a história. Eles jogam o irmão, colocam o irmão no poço, né? E aí vem a caravana, e o que eles fazem? Eles descobrem o plano perfeito. Por quê? Duas coisas. Primeiro, eles pensaram: nós nos livraremos dele para sempre. Segunda coisa, ainda vamos ganhar algum dinheiro com isso. Esses eram os irmãos que José tinha. Capítulo 7 de Atos, Estevão diz o seguinte, que os irmãos de José o venderam por inveja. Só que logo eles descobrem que o plano não era tão perfeito como imaginavam. Eles tinham que arranjar um jeito de justificar a ausência de José. E aí, como a Bíblia diz, um abismo chama outro. Salmo 42, 7. Levam a túnica tingida de sangue e perguntam se o pai reconhece. E aí, queridos, a gente tem essa cena. É impossível a gente pensar o que sente um pai numa situação dessas. Ele diz: certamente meu filho foi estraçalhado pelas feras do campo. E a gente diria, dilacerado foi o coração daquele velho pai. Ele chora, ele não quer ser consolado. Ele diz: eu prefiro chorar até a morte. Eu prefiro que a morte me encontre chorando. Você já viu o desespero de um pai pela morte de um filho? Isso não é comum. Normalmente os filhos sepultam os pais. No dia 2 de dezembro do ano passado, eu e a Ana completaríamos 40 anos de casamento. Dia 2 de dezembro caiu exatamente no domingo. E nós tínhamos convidado nossa igreja para uma celebração domingo de manhã dos nossos 40 anos. E estava tudo planejado. Na sexta-feira que antecedeu aquele domingo, 2 da madrugada, eu recebi uma ligação. E uma pessoa muito querida para nós, para toda a igreja, ela disse: pastor, perdemos o nosso filho, 31 anos de idade. Eu saí de casa rapidinho, fui até a casa deles. Quando cheguei lá, encontrei o pai, a mãe e a irmã daquele rapaz. O pai, ele não chorava, ele só gemia. E foi isso que aconteceu com ele por um bom tempo. Ele não conseguia dizer uma única palavra. Ele só gemia. Gemidos de dor, de sofrimento. É mais ou menos o que aconteceu com Jacó, quando ele recebe a notícia de que José tinha morrido. Queridos, o relacionamento entre os irmãos pode deixar marcas profundas na vida de uma pessoa, tanto negativas quanto positivas. Eu tinha mais ou menos 7, 8 anos e meu irmão mais velho, casado, morava num outro lugar, e com uma certa frequência ele ia visitar meu pai, minha mãe já com uma certa idade, sendo que eu sou o filho mais novo. E eu jamais me esqueço. Ele sempre que ia, ele passava em algum comércio lá na roça. E ele comprava, mandava embrulhar umas balinhas, uma balinha redondinha, toda coloridinha. E ele levava sempre aquele embrulhinho de bala para mim. Eu jamais me esqueci disso. Um gesto muito simples, mas que demonstrava o carinho dele por mim, o afeto dele por mim.
Então, experiências com os irmãos, elas podem marcar nossa vida, como disse, de uma forma ou de outra. Assim, o primeiro grande desafio que José precisou superar para ser alguém na vida estava no ambiente da sua casa. Sua família era disfuncional, desestruturada, tinha problemas por todos os lados. Parece incrível que desse meio tenha saído alguém com a estatura e a grandeza de José. Mas também José precisa vencer o obstáculo do seu projeto. Grande parte daquilo que uma pessoa realiza tem a ver com o suporte que recebe de apoiadores estratégicos. José não teve isso. Cito novamente o pastor Charles Swindoll. Ele diz: ninguém acreditou que José poderia ser alguém na vida. Ele poderia ter sepultado seus sonhos e colocado na lápide: aqui jaz um sonhador. No meio dessa tragédia, no entanto, nasce um gigante que a história vai reconhecer ainda por muito tempo. O autor Miguel Nunes, ele conta na obra dele uma história que eu realmente nunca tinha lido, a respeito do Billy Graham, como o pastor Lécio mencionou aqui ontem. Ele diz o seguinte: no verão de 1937, Billy Graham pediu em casamento a mulher dos seus sonhos, Emily Cavanaugh. Ela aceitou. 2 meses depois, ela rompeu o compromisso com ele. Quando ela veio falar com ele, ela disse o seguinte: eu não estou certa que sejamos um para o outro, porque eu não vejo nenhum propósito verdadeiro na sua vida. Ela falou isso para o Billy Graham. Pouco tempo depois, o Billy Graham, arrasado, estava de joelhos, em lágrimas. Ele disse: está bem, Deus, se me queres, me tendes. Ainda que eu nunca tenha a Emily, eu vou seguir o Senhor. Quem se tornou Billy Graham? Ele precisou superar aquele obstáculo. José tem o obstáculo de uma nova realidade num país estranho. Ele foi vendido pelo valor de um escravo defeituoso, imprestável. Ele chega ao Egito, uma civilização rica, complexa, onde ele vai começar a fase mais difícil da sua vida. Ali ele será provado até o limite da sua resistência. Olha só, ele não conhece a língua, ele não conhece a cultura, não conhece nada dos costumes que ali predominavam. Era o menino típico chegando da roça para uma grande cidade, aqui a maior civilização da época. Seu sentimento certamente era de deslumbramento, mas ao mesmo tempo de medo. José precisou se contextualizar. Eu pedi ajuda a algumas pessoas em janeiro desse ano para uma enquete muito rapidinha que eu fiz. E eu obtive resposta de 32 pessoas aqui dos Estados Unidos. Alguns pastores e pessoas também não pastores. E a minha pergunta foi o seguinte: o que você acha que são os maiores 3 desafios de quem vive e pastoreia na América? Como disse, 32 respostas de 11 diferentes estados desse país. E eu fiz uma síntese do que foi respondido. É uma amostragem pequena, mas um amigo meu certa vez disse o seguinte: para você saber o gosto de uma sopa, não tem que tomar a panela toda. Basta você tirar uma concha e vai dar para você uma ideia de qual é o sabor. Então aí a gente quer mostrar para vocês agora, a gente não vai ler por uma questão de tempo, mas dá uma olhada nas dificuldades que foram apontadas, as questões que foram apontadas, e ali na frente aparecem as incidências. Por exemplo, dificuldades com domínio de inglês, 17 pessoas apontaram. Eu estou seguro de que para vocês todos aqui não tem nenhuma novidade nisso. É apenas a constatação daquilo que vocês não apenas sabem, não é? Como vivem, a realidade que vocês vivem.
Ok, vamos adiante. Agora, questões mais específicas com relação às igrejas brasileiras aqui nos Estados Unidos. Vamos seguir. Quanto aos membros das igrejas, ou seja, as ovelhas que estão nas nossas igrejas aqui. E agora, quanto aos pastores, ao ministério. Aí algumas sugestões que foram apresentadas no contexto da pesquisa, das respostas. Então, depois a gente pode passar esse material para vocês, pode ajudar de alguma forma, como disse, não creio que haja novidade ali, apenas uma constatação daquilo que vocês vivem, aquilo que vocês conhecem bem. Precisamos lembrar também de que, uma vez que José tinha todos esses obstáculos para transpor, e essa enquete vem naquele contexto de estar num mundo diferente, num país diferente, uma realidade diferente. Ele precisou superar essa barreira, esse obstáculo. Ele enfrenta ali um tratamento injusto. Nós todos nos sentimos injustiçados. Quando nos sentimos injustiçados, devemos olhar para a história de José e a maneira como José enfrentou a injustiça sem reagir com vingança. Ele foi desacreditado, discriminado, injustiçado. O Jacó, o pai dele, a respeito dele falou o seguinte, em 49:23, que José foi hostilizado com rancor pelos seus irmãos. Ele lidou com esse tratamento injusto, sem permitir que crescesse aquilo que a palavra de Deus diz, a raiz de amargura no seu coração, e que ela se desenvolvesse. Eu me lembro que quando ainda menino, meu pai teve um problema de conflito de terras com um vizinho. Me lembro bem daquilo. Eu tinha talvez 5, 6 anos, e meus irmãos, 3 irmãos homens, estavam ainda em casa antes de se casarem. E então o que acontecia é que o vizinho, sorrateiramente, ele entrava, mudava a cerca de lugar numa parte do terreno, do sítio. E aí meus irmãos iam lá e levar para o lugar de novo. Isso acontecia 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí eu me lembro que meu pai chamou meus irmãos e disse: deixe a cerca onde ele colocou. Deixe a cerca onde ele colocou. Ou seja, meu pai decidiu andar a 2ª milha, e talvez a 3ª, diante de alguma coisa que poderia se tornar um conflito e até ter morte naquela situação. Parece que José tinha um espírito mais ou menos assim. José foi maltratado pelos seus irmãos quando os irmãos dele, não é, quando estão pela primeira vez diante do governador do Egito, José, sem reconhecê-lo, mas assustados com a exigência de buscar o Benjamim, os seus irmãos falam para eles mesmos, em 42:11,
nós estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Nós vimos como ele estava angustiado quando nos implorava pela sua vida e nós não lhe demos ouvidos. Queridos, a dor causada por aqueles de quem deveríamos esperar carinho e afeto é muito mais dolorida. José viveu isso. José foi de imediato dado por aqueles irmãos como morto. O pai o pranteou por muitos dias. Mais tarde, os próprios irmãos não acreditavam na sobrevivência dele no estrangeiro. Sempre se referem ao irmão como alguém que já morreu. 42, 13, 32, 38, 44, 20, 28. Inclusive, quando falam com o próprio José, é hilário a gente ver o que eles falam, quando eles estão falando para o José, e diz, temos um mais novo e o outro que já morreu, falando com o próprio. O texto diz que José chorou, mas a gente tem vontade de rir daqueles caras. José foi preso sem cometer nenhum crime. Ele sofreu uma tremenda injustiça e ficou mofando por 2 anos intermináveis. E aí a gente tem um detalhe no Salmo 105, 18, que diz que machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros, prenderam-lhe o pescoço. Claro que essa é uma referência àqueles 2 anos, aquele tempo que o José esteve preso por causa da sua fidelidade a Deus e ao seu chefe. Ele foi esquecido por quem ele ajudou tanto. Quando interpretou os sonhos dos companheiros na prisão, José fez aquele pedido: quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim, seja bondoso comigo, fale a meu respeito ao faraó e me tire dessa prisão. Você sabe, o homem esqueceu. O homem foi lembrar-se disso, se deu conta disso quando o faraó precisou de alguém para interpretar seus sonhos, que ele não conseguia. E aí ele fala assim: hoje eu me lembro das minhas faltas. 2 anos depois, o custo daquele esquecimento foi muito alto para um prisioneiro que ficou ali ignorado, esquecido. Não sei se você já foi esquecido no seu sofrimento, já foi ignorado por alguém de quem você lavou os pés. E uma pessoa que jamais se lembrou de honrar você, de alguma forma, de alguma maneira, pelo que você fez em favor daquela pessoa. Nos últimos 5 anos, provavelmente, eu tenho pedido ajuda a Deus para fazer uma coisa, para honrar pessoas que me abençoaram ao longo da minha vida. Honrar mesmo. Mostrar minha gratidão, meu carinho por aquelas pessoas, de maneira particular, fazer isso. Então, queridos, eu quero fazer aqui algumas aplicações para essa parte dos obstáculos. Se nós queremos transformar sonhos em realidade, precisamos aprender a superar os obstáculos, porque certamente eles estarão diante de nós. Alguns fatores foram determinantes para que José superasse os obstáculos do caminho. O primeiro deles, José estava seguro da sua identidade. Completamente seguro da sua identidade. Ele fala para os seus irmãos, eu imagino a maneira como ele falou: eu sou José. Foi Deus quem me mandou para o Egito. As dificuldades que uma pessoa enfrenta ao longo da sua vida podem deixar marcas profundas no seu autoconceito. Seu senso de valor próprio pode ir ao rés do chão. As lutas por que passou não afetaram a autoestima de José. Ele era um sujeito bem resolvido, sem traumas. E você sabe que muitas vezes, quem tem uma trajetória como a de José, acaba carregando na sua vida, mesmo que não seja numa coisa consciente, traumas e marcas que atrapalham a pessoa, que impedem a pessoa de avançar. Quando isso ocorre, é preciso tratar, é preciso resolver. Segundo, José estava seguro da sua integridade. Alguém disse essa frase
eu não consegui localizar o autor. Se você cuidar da sua integridade, Deus cuida da sua reputação. Porque integridade é aqui, reputação é lá. Não é? Ou seja, a integridade é aquilo que eu sou. Se eu sou inteiro, sou completo no sentido de caráter. E reputação é a maneira como as pessoas me veem. Então, eu acho legal isso. Se você cuidar da sua integridade, Deus cuida da sua reputação. Os traços da personalidade de José e a conduta que daí resultaram, não tinha brechas. Ele era irrepreensível, não tinha nada para esconder, nada para proteger. Não, ele não precisava queimar energias com isso, porque simplesmente não havia. Mas José estava também seguro em relação à sua missão. É outro aspecto muito importante, a sua vocação. Quando José diz que Deus o enviou ao Egito na frente dos irmãos para a salvação da sua família e de milhares de pessoas, ele não estava fazendo jogo de cena, não precisava. Talvez aquelas fossem as últimas pessoas que precisariam ouvir isso, mas ele está muito consciente do que ele está fazendo. Ele realmente cria nisso, que ele era chamado por Deus para aquele momento. Em Deuteronômio capítulo 33, versículo 13, quando Moisés declara a bênção sobre as tribos de Israel, ele afirma que José foi escolhido entre os seus irmãos. José tinha consciência nítida, todo aquele tempo em que ele prosperou, começou a ver as coisas acontecendo, o projeto de Deus. Ele tinha essa consciência de missão, de vocação. Ele não estava no Egito por nenhuma outra razão, a não ser para ser instrumento de Deus. Quais são os obstáculos que você precisa vencer para ver os seus sonhos sendo realizados? Eu não sei, é provável que enquanto a gente está falando aqui, alguns deles vieram à sua mente. Eles existem, com certeza. Essa é uma história de superação contada por Robert Schuller no livro Você Pode Ser Quem Você Deseja. Acho que ele tem algumas coisas que são legais. O pequeno comerciante teve a sua loja cercada em todos os seus lados por um magazine que comprou o quarteirão inteiro. Ficou apenas aquela lojinha. E eles não queriam pagar a ele o preço justo pelo seu ponto, que julgavam agora completamente sem valor. Então aquele comerciante, pequeno comerciante, ele fez uma coisa. Ele registrou uma nova razão social. Ele colocou na frente da sua loja o novo nome fantasia, entrada principal. Eu não sei se essa história é verdadeira, se ela é verídica, mas que ela é muito criativa, é. O modo como nós reagimos ao nos deparar com os obstáculos vai determinar a realização dos nossos sonhos ou não. Eu estava lendo essa história sobre Michael Jordan. Em sua primeira tentativa para jogar no time da escola, ele foi dolorosamente rejeitado. Quando ele voltou para casa, ele trancou-se no quarto e não queria falar com ninguém. A mãe tentou, nada, tentou de novo, nada. Finalmente a mãe veio, chamou para o jantar e disse: você precisa jantar. Ele não quis. Uma hora depois, a mãe volta, preocupada, chama de novo. Ele diz: eu não quero sair. Eu quero lembrar para sempre desse gosto amargo da rejeição, para que quando eu treinar ou jogar, eu me esforce de tal maneira que nunca mais eu tenha de sentir esse gosto amargo. Então, o resto é história. 6 vezes campeão do NBA, maior lenda do basquete americano. Queridos, Deus permite os obstáculos na nossa caminhada, porque isso faz parte do nosso preparo. Preparo para algo maior que Ele quer fazer amanhã e depois e depois. Foi assim com o José. O seu treinamento na casa de Potifar, o seu treinamento na prisão, Deus o estava preparando para que ele se tornasse a pessoa tão importante do ponto de vista de Deus.
de Deus. Porque foi através dele que Deus fez uma obra tão notável num país que não conhecia Deus, mas onde as pessoas podiam olhar para o José e dizer: Deus existe. Deus existe. Eu posso ver Deus na vida, na história e na trajetória desse homem. Eu queria encorajar você para 2 minutinhos de oração. Eu não sei, talvez você queira compartilhar com um colega, com alguém que está do seu lado, ou você prefere fazer isso sozinho também. Mas vamos falar um pouquinho para Deus sobre isso. Talvez você precise falar: Deus, eu estou com esse obstáculo agora na minha frente. Está difícil, Deus, está difícil. Está muito difícil. Sabem, a primeira reunião que eu tive com a diretoria da igreja, eu era um pastor novinho, estava começando. E eu ouvi de uma pessoa na igreja, naquela reunião, dizer: você é um mentiroso. Aquilo podia ter detonado meu ministério e minha vida. Mas naquele dia eu falei: Senhor, eu preciso conhecer o coração dessa pessoa, saber o que está por trás disso tudo. E eu fiquei orando, dizendo: Deus, me dá a chance, eu quero saber por quê. Finalmente aquela pessoa me disse: pastor, preciso muito falar com você. Eu disse: vamos à minha casa, você vai tomar um café comigo. Tivemos uma tarde inteira e aquela pessoa se desnudou completamente, com todos os seus complexos e dores e sentimentos. Enquanto eu estava ouvindo e chorando com aquela pessoa, dizer: Deus, obrigado. A pessoa está mostrando por que essa pessoa usou essa palavra tão infeliz naquele encontro. Tantas vezes, queridos, a maneira como Deus nos mostra a necessidade de uma pessoa não é uma maneira confortável para nós, não. Às vezes é numa circunstância muito desconfortável para a gente. Mas o mesmo Deus que permite isso, Ele vai dar a oportunidade para a gente abençoar a vida das pessoas, como José fez com seus irmãos.